Oi, chuchu. Hum. Ai, mamãe, amei. Me tanto. Ah, fazer seu lanche, que eu vou. Você fazer lanche. Boa noite, gente. Eu já comecei a gravação, tá? Então, deixa, por favor. Não sou. E os amigos, Adriana, gostaram? tá? Boa noite, Pedro. Gente, o meu computador tá assim, ó, a conexão tá tudo muito devagar. Cada coisa que eu clico, eu tenho que ficar esperando responder. Mãe, Então, eu não vou mamãe, câmera e vou fechar tudo. mamãe, posso? Adriana, eu preciso que tu desligue o teu microfone. Tá feio? Me dá, né? Caraca. Nossa. Bem, Ver se eu consigo fechar, gente, só um pouquinho. Fechado. Agora tá fechado, tá. Eu vou começar seguinte, eu já recebi alguns e-mails, mas antes de começar aqui com os retornos dos e-mails, porque alguns, se for uma pergunta muito específica, eu vou. O que está aparecendo para vocês aqui? Eu vou primeiro falar do geral para depois responder as dúvidas específicas de cada trabalho, tá? Pela ordem de quem me enviou. Então, eu vou fechar agora o PowerPoint, até para ele vai dar uma. Ele já diminui um pouquinho a. Eu vou abrir a tabela da A1, tá? Eu vou compartilhar com vocês a tabela da A1. Vocês podem me dizer se vocês estão conseguindo me ouvir? Sim? Tá, o Pedro disse que sim, então vou continuar aqui. Tá. Bom, gente, então eu vou abrir agora, eu vou compartilhar a planilha da A1, tá? Com vocês. Criei a planilha da A1 no dia 22 e eu já tinha colocado a primeira questão da A1 naquela nossa aula de laboratório. Então, isso que vocês. Deixa eu esperar aparecer para vocês. Tá travando, eu sei, Leonardo. Eu tô com meu celular aqui falando. Quando aparece para vocês, eu falo. Tá, agora tá aparecendo para mim no celular, então deve estar aparecendo para vocês também, que eu tô com o celular e o notebook aberto. Bom, essa aqui é o texto da A1, tá lá na aula do dia 22, esse arquivo, tá? E a questão A1 é do mesmo tipo que nós fizemos no laboratório, só que tem mais alguns valores de taxa, de tempo e tal, e consiga ter uma avaliação, uma frasezinha. E para isso vocês vão pedir auxílio para uma inteligência artificial, tá? Para fazer isso. Cada pessoa vai lá, faz a sua simulação e já sai uma frase de avaliação lá. Bom, os pedidos da questão. A questão 2, que foi da aula passada, é o que eu vou fazer agora com vocês, um exemplo, porque a questão 2 ela é mais rápida para vocês, tá? Então, como a questão 1 a gente fez no laboratório, a questão 2 não, então eu vou fazer. Eu fiz que é valor presente, basicamente, mas eu vou fazer aqui agora. Deixa eu só ver se alguém está no lobby esperando, deixa eu voltar. Não sei por que alguns conseguem, alguns ficam fora. Deixa eu só autorizar esse pessoal que está esperando. É estranho isso.
Lembrando que vocês, é bom que vocês sempre loguem com o e-mail da Veiga. O normal é que com o e-mail da Veiga vocês não precisam pedir autorização para entrar. Mas se vocês estiverem logado no navegador e aí depois no Teams com qualquer esses problemas, sim, de ter que autorizar, tá? Porque a ideia é não precisar autorizar. Ainda está dizendo que tem algumas de fora da sala, mas é porque acho que tem um delay. Bom, agora acho que já dá para esse, vai aparecer alguma coisinha assim. Tá com fome, fome, fome? Muita fome? Se quiser ir lá botando, eu não vou conseguir sair daqui agora. Oi? Gente, que deve ter nele. Mãe, pode achar meu fone, por favor. Preto, que eu esqueci que é um tempo. Até que você ser empregada agora? Sim. Se porra. Olha lá, pá. Queria apanhar. Na hora que eu pego as coisas pra gente apresentar. É porque você que guardou meu fone, pô.
Professora, tá sem áudio a senhora. E seu amigo, filho, tá melhor? Não? Tá? Tá mais confiante agora? Que bom, graças a Deus. Um pouquinho. Vocês estão me ouvindo agora, gente? Sim, sim. Tá. Deixa eu atualizar a Rebeca aqui, entrar. Pronto. Deixa eu voltar lá. Então, vou repetir só para esses 120 mil aqui, isso aí vocês vão escolher. Isso é uma empresa que está querendo captar recursos e vocês vão escolher quanto que vai ser o fluxo de caixa por ano que essa empresa está querendo captar, tá? Desculpa, não é captar, que ela está dizendo que o projeto dela vai dar de retorno. É um fluxo de caixa líquido, tá? Isso aqui, fluxos de caixa previstos. Se uma empresa está querendo pegar dinheiro no mercado, seja de um banco, seja de, sei lá, uma financeira, um fundo de investimento, BNDES, BRDES, esses bancos de fomento, ela tem que apresentar um fluxo de caixa do projeto. E esse fluxo de caixa, ele é previsto. Ela, na verdade, ela não sabe se vai dar aquilo. Ela prevê, né, lá nas suas previsões de negócio, que a cada ano vai dar 120 mil líquido. Isso aqui vocês vão escolher um valor, tá? E não precisa ser 10 anos. Eu nem quero que seja 10 anos. Eu não quero que seja. Tem que ser valores diferentes do que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? De fomento, vai ver se empresta ou se não empresta. Digamos que essa pessoa que está decidindo se empresta ou não empresta, seja um banco, seja um fundo de investimento, uma empresa, ele vai também avaliar em 10 anos, já que o projeto está aqui dando fluxo de caixa durante 10 anos, tá? Então, ela vai avaliar, o período de avaliação vai ser de 10 anos. Digamos que essa empresa que está pensando em avaliar, ela vai usar uma TMA. O que que é TMA? Taxa mínima de atratividade. Isso tem na aula passada, está escrito, tá? O que significa? Mas, enfim, é aquilo que o dinheiro de quem vai emprestar já está rendendo, já está lá no banco rendendo, digamos, vou botar 15%, tá? Ao ano. Eu escrevi 15 ali, tá demorando só para vocês não verem. Ó, 15, tá? Então, digamos que a pessoa foi lá no BRDE e o BRDE é um banco de desenvolvimento do Extremo Sul, ou o BNDES, né, que é o Banco de Desenvolvimento Nacional. Então, são bancos de fomento. Eles estão usando 15% para avaliar se o valor é viável ou não. Por que isso? Porque é o seguinte, ó, nesse fluxo de caixa aqui no período, aqui onde está períodos 1, ele está me dizendo, essa empresa que está querendo dinheiro emprestado, ela tem um fluxo de caixa de 120 mil líquidos. Ou seja, ela está me dizendo, no final do primeiro ano vai ter 120 mil que vai sobrar. No final do segundo ano vai ter 120 mil que vai sobrar. No final do terceiro ano vai ter 120 mil que vai sobrar e assim por diante. 120 mil vai sobrar ao final de cada um dos 10 anos. É esse fluxo de caixa que a empresa está me apresentando. Vocês fazendo o trabalho, vocês vão definir quais são, vocês vão fazer uma simulação, tá? Mas o BRDE diz o seguinte, cara, o BNDES, vamos falar, BNDES, fala, meu, tudo bem, só que eu vou descontar desses 120, 15% por ano. Por quê? Ó, vou escrever aqui a nossa fórmula de sempre, e que é a mesma de hoje, tá? Nossa fórmula é assim, ó. Deixa eu só aumentar aqui essa letrinha. Vou botar aqui valor futuro. Fórmula do juro composto, tá? Estou tentando escrever ali naquela célula que está aqui. Valor futuro igual. Deixa eu aumentar aqui para a gente. Vai ficar vocês lembrarem dela, mas é a mesma. Valor futuro igual a valor presente vezes 1 mais i. Eu quero aumentar. Hoje é só com muita paciência.
Tá, acho que aí tá bom. Bom, o valor futuro é o valor presente vezes, abre parêntese, 1 mais I elevado, chapeuzinho, lembra que elevado é chapeuzinho no Excel, aqui eu estou usando pela planilha do Google, mas dá na mesma coisa, tá, gente? Com o que a gente vai usar aqui do Excel, da planilha do Google, tanto faz fazer na planilha do Google, no Excel dá na mesma, tá? Elevado na N, né? Então, é elevado a N. Isso aqui é a fórmula da gente. Isso aqui tem a ver com isso? O cara está me dizendo o seguinte, em um ano, ele está lá tentando pegar dinheiro, a empresa está tentando captar dinheiro para o seu projeto, e ele está me dizendo, até para clicar, tá me dizendo que no 120 mil. Só que o período 1 é daqui a um ano. E ele está querendo 1 milhão hoje. Opa, deixa eu fazer. O que aconteceu ali? Veio. O próximo 120 mil é daqui a 2 anos. E ele está querendo 1 milhão hoje. Anos não é a mesma coisa 120 mil hoje. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar cada um desses 120 mil aqui e trazer para valor presente. Então, façam aí, enquanto o meu computador pensa aqui, porque ele está todo errado, vocês pensem aí como é que eu vou fazer para trazer para valor presente, sendo que a nossa fórmula é a mesma, é essa aqui. Essa formulinha de VF igual a VP vezes 1 mais I na N. Deixa eu colocar ali de novo, que sem querer eu apaguei. Então, isolem o valor presente. Pega aí, faz um papelzinho, numa planilha aí que tu tenha, como é que fica esse valor presente? A formulinha do valor presente. Porque o que eu quero é o valor presente, tá? Eu quero o valor presente de cada um desses fluxos. Por que eu querer isso? Porque eu tenho que trazer eles para valor presente para poder ver se esse 1 milhão aqui vale a pena de investimento hoje. E eu só posso comparar com 1 milhão se esses valores de 120 mil aqui estiverem a valores de hoje. Então, ó, vou fazer aqui embaixo. O que é o valor presente? Embaixo da onde está a fórmula ali. Eu vou isolar o valor presente, tá? Mesma fórmula, a gente já fez isso na aula, toda vez que a gente quis calcular o valor presente. Que a gente não sabia, lembra? Quanto foi o capital investido? Deu 5, né? Então, o valor presente, vou fazer isso. Agora, o valor presente é que vai ficar isolado. Deixa eu só... Aqui. Deixa eu aumentar aqui. Letra. Tá. Então, ó, estou isolando aqui valor presente. Quando eu isolo o valor presente, quem está multiplicando o valor presente, que é 1 mais I na N, ele vai para baixo do valor futuro. Então, fica assim, ó. Quem estava multiplicando passa dividindo. Então, fica VF dividido no Excel essa barrinha, por quem? Dividido por o que estava multiplicando o valor presente. Eu quero isolar o valor presente, que eu quero o valor presente de cada fluxo de caixa. Então, eu vou pegar o valor futuro, que é este aqui, e vou dividir pelo que estava multiplicando o valor presente. Então, é 1 mais I elevado, chapeuzinho aqui, na N. Opa, o N ficou maiúsculo. N. Então, é isso aqui que a gente vai usar. Esse pedaço aqui é o que a gente vai usar em cada um dos fluxos que a gente vai usar agora. Por quê? Deixa eu aumentar aqui. Vou botar isso. Por quê? Porque o que eu tenho é valor futuro. Daqui a um ano, 120 mil, aqui. Daqui a um ano, 120 mil, daqui a 2 anos, 120 mil, daqui a 3 anos, 120 mil, blá, blá, até o final. Por exemplo, quando está aqui no 10, ele está me dizendo o seguinte, olha, daqui a 10 anos tu vai ter um retorno líquido de 120 mil. Sim, mas ele está querendo esse 1 milhão aqui hoje. Então, eu tenho que trazer todo mundo para hoje. O que eu vou usar para fazer isso? É essa formulinha aqui, ó. É essa parte da formulinha aqui. Gente, eu não estou vendo vocês, tá? Eu estou com a planilha aberta e eu não vejo o Teams. Então, se vocês quiserem fazer alguma pergunta,
perguntas, tá? Se for pergunta sobre isso aqui que eu tô falando, vocês podem me interromper. As perguntas sobre cada um do seu trabalho, e depois que eu terminar aqui, eu tiro, tá? Porque eu não vejo as perguntas de vocês, eu não tô vendo o chat. Bom, então nós vamos fazer isso aqui. Quem é o valor futuro? O valor futuro é cada um desses fluxos. E aqui agora, eu vou até aumentar essas células para a gente fazer o valor. O valor. Eu quero puxar aqui, daí vai ser difícil. Professora, Bom, boa noite. tudo De bem, onde desde que a saiu primeira esses valores resolução. de caixa? Cada grupo vai atribuir a taxa. Vocês vão atribuir um investimento inicial, vocês vão atribuir um prazo de avaliação e uma taxa de desconto, uma taxa mínima de atratividade. Cada grupo vai fazer o seu. Claro que todos vão fazer diferentes, porque é muito difícil todo mundo fazer a mesma coisa, ou dois grupos fazerem a mesma coisa. E claro que ninguém vai usar esses valores que eu estou usando aqui, né? Porque isso eu estou mostrando. Mas vocês que vão atribuir. Por isso que a planilha para vocês foi vazia. Entendeu? Então, vocês é que vão fazer a atribuição. Vocês vão dizer, olha, a empresa que está querendo dinheiro, ela está dizendo que os fluxos de caixa são esses. Aí vocês atribuem. Quanto que ela quer de investimento? Aí vocês vão lá e colocam um valor. Aí eu sugiro, vocês podem fazer para qualquer 5 anos, 3 anos, o que vocês quiserem, tá? E essa taxa de desconto vocês também vão atribuir, mas quem é que decide isso na vida real, né? Quem decide isso nos problemas reais é quem está avaliando se investe ou não. Um banco, o Banco do Brasil, vou emprestar ou não vou emprestar para essa empresa que está me pedindo dinheiro? Olha, o nosso dinheiro está aplicado lá, está rendendo 15% ao ano, então só invisto se der 15% ao ano. É assim que se escolhe uma taxa. Então, esses valores todos vocês vão escolher. O cálculo vai começar agora. Porque a gente vai pegar esses valores que vocês, no caso, eu escolhi que é 120 mil. Tá? Eu simulei que os fluxos de caixa são 120 mil por ano. Só que isso não pode. Só um pouquinho, deixa eu só aumentar aqui a letra. Vou botar aqui 16 para a gente ver a fórmula. Professora, eu cheguei um pouco atrasado, depois você pode mostrar a questão para mim entender? Demonstrar o quê? A questão depois? Tá, mas eu não comecei a fazer a questão ainda. É agora que eu vou começar a fazer a conta. Esses valores que estão aqui até agora, entendeu? Esses até agora que eu atribuí são cada grupo vai atribuir os seus valores. Então, um grupo vai escolher aqui, digamos que eu sou um grupo, eu escolhi 100 mil de fluxo de caixa. E aí, o que é o fluxo de caixa? É empresa, eu vou escrever aqui do lado. Isso aí vai ficar depois. Deixa eu escrever aqui. Tem que apagar ali do lado. Aqui. Ai, meu Deus, tô demorando muito. Vocês me desculpem, mas é que a internet tá. Não sei, a internet com o computador, tudo. Vou botar aqui. Isso aqui é projeto. Da empresa que quer captar empréstimo. Tá aqui, isso para melhorar. Tá, então, essa. Ó, a mais.
Então, essa tabela aqui é a tabela, eu vou botar... investimento inicial, e quem é que diz que é 1 milhão que está querendo de investimento? A empresa, a mesma empresa que quer captar empréstimo. O prazo de avaliação é definido por quem está pensando se empresta ou não. E aí, tá, mas assim, vocês vão inventar um fluxo de caixa, vão inventar um investimento inicial e vão inventar um prazo de avaliação e uma TMA. Mas o que eu estou falando é que vocês entendam quem faz o quê. Gente, alguém falou e apareceu um balãozinho aqui para mim, mas não aparecia todo o texto. Não adianta escrever no chat, porque eu não consigo ver o chat, tá? Eu estou aqui na tabela e eu não consigo ver o chat, tem que falar. Que alguém escreveu o áudio, o compartilhamento e não escreveu mais nada. E aí, quer dizer, não escreveu mais nada. Eu não consegui ler mais nada, tá? Daí tem que falar. Bom, então isso aqui, vocês vão cada grupo. Mostrando. Hã? Não tá mais compartilhando a tela. Ai, gente, o Teams tá tirando os compartilhamentos sem eu. Deixa eu ver aqui de novo. Já compartilhei de novo, tá, gente? Só que tá demorando para aparecer. Deixa eu ver se tem alguém esperando aqui para mim. Estão vendo aí agora? Sim. Sim, sim. Tá. Então tá. Isso aqui que tá aparecendo, gente, é inventado por vocês. Cada grupo vai inventar os seus valores. Tanto dos fluxos de caixa, que eu botei aqui agora, isso aqui do lado, projeto da empresa que quer captar empréstimo. Então, a pessoa está querendo captar empréstimo. Para ela captar empréstimo, ela diz quais serão os fluxos de caixa previstos ao longo do período. Pode ser 10 anos, 20 anos. Não importa a quantidade, vocês podem colocar a quantidade de períodos que quiserem. E aí vocês vão atribuir aqui um valor para fluxo de caixa previsto, tá? Isso é o quanto a empresa que está querendo o mercado diz que vai sobrar ao final de cada período. Nesse caso, os períodos são períodos de ano. Então, cada grupo vai escolher o seu emprego, valor. Quanto? Nesse caso aqui, eu inventei, vocês vão inventar também, cada grupo o seu, 1 milhão. Aí o prazo de avaliação, vocês podem colocar o mesmo prazo, não é necessariamente sempre assim, mas vocês podem colocar o mesmo prazo do fluxo de caixa. Se o fluxo de caixa está 10, avaliar em 10 anos. Tá? Mas poderia ser que um banco, por exemplo, tivesse um limite de, não, a gente investe em projetos, mas só 5 anos de retorno. E aí avaliar em 5 anos. Mas só para facilitar a vida de vocês, não que fizesse muita diferença no cálculo, porque na planilha vai dar na mesma. Vocês podem, o período que vocês colocarem aqui de fluxo de caixa, botou 10 anos, põe aqui prazo de avaliação 10 anos. Botou 20 anos no fluxo de caixa, põe 20 anos no prazo de avaliação. Isso é o que eu estou pensando, em quanto tempo o banco, por exemplo, que está pensando se investe ou não nesse projeto, isso aqui, vamos botar aqui, ó, isso aqui, deixa eu botar aqui do lado, é o banco. Podia ser o banco, podia ser um fundo de investimento, uma empresa que investe em projetos, outras empresas, podia ser
tá? Vou botar assim, bancos, mas com esse asterisco só para vocês lembrarem, que não é só banco, tá? Fundo de investimento, outras empresas, várias instituições que fomentam outros projetos podem estar interessados em investir ou não, tá? E aí, quem define o prazo de avaliação é essa empresa que está pensando se investe ou não. E aí, que coisas coerentes, assim, não vou botar uma taxa ao ano de 2%, porque daí não dá, né? Tá? E eu sugiro que seja um ano, que normalmente o projeto é assim, tá? Ao ano. Só que o que que acontece? Essa empresa aqui que me deu esse fluxo de caixa, ela tá querendo 1 milhão hoje. Isso aqui, ó, vou botar aqui, é hoje. E esses 120 mil aqui em cada ano não são hoje. Vou botar aqui, ó, hoje. Esses 120 mil aqui são a cada 1 ano, 2 anos, 3 anos para aparecer, ó. Tá tão devagar que na célula que eu cliquei antes é que foi alterar a escrita. Essa coluna aqui é do fluxo de caixa previsto, tá? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui de novo. E o que que a gente vai precisar fazer? A gente vai precisar fazer esses 120 mil, cada um deles voltar para hoje. Oi, Pra mim sumiu de fale. novo ela. Ai, não, filho. Não fiz nada, cara. É, Pra mim aqui tá normal, tá? Pelo menos até agora. aqui no meu celular também tá normal. Aqui também tá normal. Daí, no caso, foi o celular que falou, porque para mim tá aparecendo ainda. Eu tô controlando aqui no meu celular. Naquela outra vez que vocês falavam, realmente tinha sumido aqui no meu celular, mas agora não. Vou botar aqui de novo. Então, isso aqui é como se fosse o valor futuro de 1 ano, valor futuro para 2 anos, valor futuro para 3 anos e assim por diante. Para comparar com esse 1 milhão, para saber se vale a pena investir 1 milhão ou não num projeto que dá 120 mil por ano em 10 anos, eu tenho que trazer tudo para valor presente. É isso que a gente vai fazer agora. Agora, é a primeira do problema, tá? Então, eu vou botar aqui. Tudo tem que esperar. Um pouquinho que eu estou admitindo aqui o Gabriel Roberto. Tá. Então, vai colocar aqui, eu vou continuar. O valor presente desses 120 mil, considerando que ele está me dizendo que vai me dar 120 mil daqui a 1 ano. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou colocar o valor futuro, ou seja, daqui a 1 ano. Está me dizendo que vai sobrar quanto para mim? 120 mil. Então, eu vou colocar 120 mil. Eu estou usando a formulinha que está ali em cima. Valor presente, que é o que eu quero, vai ser igual. Valor futuro. Então, aqui. Valor futuro. Deixa eu só aumentar essa letra, gente, que está muito pequenininho. Tá. Então, cliquei ali na célula do valor futuro. Ah, eu aumento a letra e quando eu tiro, ele não segura o aumento da letra. Ah, que coisa. Deixa eu ver se trocando assim vai. Ele está soltando quando eu tiro a seleção. Vamos ver. Então, deixa eu verificar um pouquinho. No meu celular dá para aumentar um pouquinho, tá, gente? Então, vocês podem aumentar a tela. Eu acho que qualquer Android vai dar para fazer isso, né?
No iPhone também, acho que sim. Então, o que eu cliquei? No 120, por quê? 120 mil é o valor futuro daqui a um ano. E eu quero saber o valor presente disso. Hoje, quanto é que representa esses 120 mil? Então, eu pego o valor futuro e vou... O que eu faço aqui na fórmula? Valor presente, o valor de hoje, é igual a valor futuro dividido. Então, vou botar lá, dividido, barrinha, para a direita. Por 1 mais i. Então, vou abrir o parênteses, a parêntese. 1 é da fórmula, sempre vai ter, mais o i. O que é o i para gente? O i é a taxa, a TMA, essa que está aqui, ó. É a taxa que o banco já está ganhando e está vendo se o meu projeto vai dar essa taxa no mínimo para ele. Então, se o meu projeto, né, essa empresa aqui que está querendo dinheiro emprestado, der pelo menos 15% ao ano, o projeto vai ser viável. Se quando eu trouxer esses valores para hoje, é uma taxa de 15%, ou seja, eu vou descapitalizar cada um desses 120 mil, vou trazer para hoje, considerando uma taxa que a gente chama de taxa de desconto de 15%. Se eu usar 15% e quando eu somar tudo não der 1 milhão, então eu não vou investir nesse projeto. Só que eu tenho que fazer isso para cada um dos fluxos. Então, eu vou usar 1 mais e a taxa. Então, eu venho aqui, clico no 15. Agora, presta atenção. Por enquanto, não vou fazer nada. Lembrem que lá na nossa primeira aula no Excel, a gente fazia assim. Quando a gente queria que trancasse a célula, o que é trancar a célula? Eu não quero que ele pegue até baixo, depois é de baixo, depois é de baixo. Eu quero que ele use sempre 15%, então eu vou trancar essa célula. Se tiver no Excel F4, aqui eu testei F4 também, tá? Então tem que digitar F4, por quê? Porque eu quero que ele pegue sempre o 15, então eu vou trancar essa célula. Ele vai pegar sempre esse 15. Então, eu vou digitar aqui F4 e tem que aparecer aqueles cifrõezinhos. Apareceu, então trancou. Ele não vai pegar a célula de baixo do 15 depois. Quando eu correr para baixo a minha fórmula, tá? Ele vai pegar sempre o 15. 1 mais i, então já botei i, fecho, parêntese, elevado é o chapeuzinho, e no período, o meu período é 1. Então, eu cliquei aqui em 1, agora eu dou Enter. Eu admiti que pessoas pedindo para entrar, só um minutinho, gente. Aqui, nessa planilha do Google, na minha, pelo menos, ele já está dando ali uma sugestão, tá? De auto-preenchimento, usando a fórmula. Professora, pode voltar aí rapidinho? Só essa parte da forma? Oi. Na parte da fórmula? Vamos lá. Vou Isso, fazer por aqui. favor. Vou fazer de novo aqui a fórmula. Deixa eu voltar. Ó, gente, eu vou voltar, vou fazer de novo. O que eu estou fazendo? Eu não estou tirando da minha cabeça, não inventei agora, não é matéria nova, é o que vocês já fizeram com o valor presente, aqui em cima, ó. Aqui. Eu vou botar de vermelho essa... Ele voltou aqui e ficou dizendo ali name. Eu vou botar essa partezinha de vermelho para vocês saberem que é isso aqui que eu estou usando. A partir desse igual é o que a gente usa para botar ali na célula, para fazer a conta. Que é toda vez que vocês tinham que calcular o valor, o valor presente, vocês fizeram veio daqui de cima, da fórmula normal do juro composto sempre, tá? A mesma coisa, só que a gente isolou o valor presente. É essa fórmula que eu vou botar aqui na célula de novo. Tá, agora estou eu lá. Ó, botei o sinal de igual, tá? Quem tá aí, quer ver a forma direitinho, dá um zoom aí na sua telinha. Pelo menos aqui no meu celular funciona o zoom, tá? Mesmo transmitindo. O que eu vou fazer? Eu quero trazer a valor presente
os 120 mil, porque ele está me prometendo esses 120 mil daqui a 1 ano. Eu quero saber hoje. Então, eu vou usar essa parte vermelha da fórmula para trazer para valor de hoje. E qual é a taxa I que eu vou usar? 15%. Ah, de onde saiu isso, professora? Cada grupo vai definir a sua. Qual é o significado dessa taxa? É o quanto que quem está decidindo se investe ou não investe nesse projeto aqui já está ganhando com seu dinheiro lá em outro lugar. Pode ser aplicado, pode ser em outro projeto, sei lá. Quem define essa taxa aqui. Eu até parei, porque no meu aqui está procurando rede. Deve ter dado uma falhada, mas é a internet. Então, eu vou continuar. Voltou. Então, quando o I, o 15%. O N é o período, é o primeiro período ali. Tá? E o valor futuro, o que é o valor futuro? É o 120. 20 é o valor que tá lá no futuro, daqui a 1 ano eu vou trazer para hoje. Então, eu clico nele. Estou usando a fórmula agora. Botei o sinal de igual. E agora eu vou começar aquela parte vermelhinha ali. Valor futuro é 120. Tá ali, tá aparecendo 8, fórmula do 120, até ali. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir. Naquela parte vermelhinha ali tá falando dividir. Então, divide. Mesma coisa que a gente fez em aula, tá? Igualzinho. Só que agora com linguagem do Excel e usando célula. Agora eu abro um parênteses. 1 mais o 1 é sempre da fórmula, tá? Para qualquer valor que vocês colocarem, vai ter esse 1 aí. Mais I é 15%, porque eu escolhi, quando inventei os meus valores aqui, eu escolhi 15%. Podia ser que 12, 13, 20, 18, 14,5, o que o grupo de vocês decidir, tá? Aí eu vou ali e clico nesse 15%. Só que é o seguinte, eu vou ter que fazer o cálculo para todos os 10 anos. E eu quero que ele sempre use 15%. Então, eu tenho que trancar essa célula. Porque, senão, quando eu correr isso para baixo, ele vai ficar pegando as células aqui embaixo do 15. Ó, e eu não quero que ele faça isso. Eu quero que ele pegue sempre o 15. Para fazer isso, tanto no Excel quanto na planilha do Google, assim que eu cliquei na célula do 120 não, desculpa, da taxa, que é aquilo que eu quero trancar, que eu quero que ele use sempre 15%, eu vou e aperto em F4. Mesma coisa que a gente fez na nossa aula no laboratório lá. Então, agora eu vou fazer isso aqui. Clico em F4. Quando eu clico em F4, aparecem 2 cifrões aí. Eu tô esperando ali. Aparecem 2 cifrões. Um antes da letra e outro depois da letra da célula. Tá? Bom, já coloquei a taxa. Então, agora eu vou fechar o parênteses. Estou me guiando pela fórmula vermelha ali. Fechei o parênteses. Até isso está demorando. Bom, aí tá assim. Agora, elevado no tempo. Então, elevar no tempo, elevar é chapauzinho. Então, sendo circunflexo, dá um espaço para ele aparecer. E é elevado na N. Na N é o quê? É o tempo. Então, eu vou lá e clico em 1. Para mim, tá aparecendo para vocês ainda não, mas apareceu ali C8. Deixa eu esperar aparecer aqui no meu... Pronto, apareceu aí C8. C8 é o tempo. Agora, o C8, eu quero que ele pegue depois 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu quero. Então, vou trancar o C8. Vou deixar assim, porque eu quero que ele pegue os períodos de baixo. O D8 aqui, ó, que são a coluna D é o dos fluxos previstos, ele também tem que pegar os de baixo. Apesar de serem, não ia fazer diferença, ele também tem que pegar os de baixo. Então, eu também não tranquei, ó. Eu só tranquei que apertar no F4 para o período, porque o período, desculpa, para a taxa, porque a taxa não quero que ele pegue de baixo, eu quero que ele use sempre 15%. Depois que eu fiz isso, já botei toda essa formulinha vermelha aqui, agora eu posso dar um Enter. Eu já dei o Enter, tá, gente? O computador tá pensando se me obedece. Vai aparecer aí, aqui no Google, ele tá... Agora ele não deu sugestão, ó. Vai ver que até a sugestão tá demorando para aparecer. Mas aqui antes eu dei uma fechada lá na inteligência artificial, e aí eu acho que é por isso que ele não fez. Mas é o seguinte, a gente já colocou a fórmula,
com tudo que tinha que trancar e não trancar. Então agora eu vou vir aqui, como a gente fazia lá no Excel, eu vou arrastar essa fórmula para baixo. Eu venho aqui no cantinho. Olha só, gente, no Google, eu vou falar agora, tá? Na planilha do Google, é a primeira vez que eu consegui uma planilha do Google que fizesse o que eu vou fazer agora. Parece que vai fazer, que aparece esse mais magrinho, sabe? Uma cruzinha magrinha. Nunca aparece isso quando eu tô na minha casa. Eu não sei, assim, no meu computador, que eu tô com o computador do meu filho, né? Nunca acontece. Então, aí eu não sei para vocês como é que vai ser se usarem a planilha do Google. No Excel sempre funciona. Na planilha do Google é a primeira vez que isso acontece, tá? Usando o meu computador eu nunca consegui isso. Então vocês veem, tá? Porque o que que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar aqui, quando aparece, vem aqui no cantinho direito, clica, segura, arrasta até o 10 e ele vai fazer a conta até para os 10 períodos todos. Deve estar pensando. Fez. Ó, parecia mentira minha, né? Então tá aí, ó, e ainda é legal, ó, porque aqui na planilha do Google apareceu a soma já. Eu deixei um espacinho aqui para soma, ó. Mas isso não vale, aqui eu vou fazer com vocês porque eu já tinha feito antes para testar. Testar fazendo a planilha do Google, né? Então deixa eu apagar aqui para a gente vai explicar o que que é a ideia disso aqui. Então olha só. Aqui está o valor de cada um desses 120 mil hoje. Aqui é a coluna, então, do valor presente. Deixa eu botar aqui em vermelhinho. Esse valor presente aqui dos fluxos de caixa, ele é o valor de hoje. E são esses valores que eu vou comparar com 1 milhão lá que está querendo de investimento. Então, o que que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que somar todos os valores. Opa, peraí. Eu vou ter que somar todos os valores aqui. Eu vou botar somatório aqui, tá? Tá? Deixando aparecer o que eu quero. Eu vou pegar aqui onde diz somatório na planilha que eu deixei para vocês, tá? Isso aqui é a estrutura que eu deixei para vocês na planilha da 1 e que vocês devem usar, não é opcional, tá, gente? A estrutura tem que ser essa. Aí eu venho aqui e coloco o que que é somatório. Vocês podem somar essa célula mais essa, mais essa, mais essa, mas vocês podem fazer assim também, igual. Aí eu escrevo soma. A gente usou essa funçãozinha também lá no aula de laboratório. Soma quem? Soma todo esse povo aqui. Porque esses valores são os valores de hoje de cada um desses fluxos. Por exemplo, olha o 8. No período 8, essa empresa que está querendo dinheiro emprestado está me dizendo assim: olha, vai ter 120 mil de fluxo de caixa líquido no final do 8º ano. Aí eu usei a taxa de juros para hoje, e no final das contas, 120 não vale nem 40 mil hoje. Os 120 mil de daqui a 10 anos, trazendo para hoje, não vale nem 30, vale 29.662. Tá? Então, eu trouxe todos para hoje e agora eu vou somar. Vou fechar ali e vou dar um sinal de igual. Calculem aí o valor presente líquido. Gente, tem um filho meu me ligando, só um minutinho, porque ele está insistindo. Eu vou atender aqui. Faça um valor presente líquido, que é comparar os 1 milhão com esse valor aqui. E eu já volto, só um minutinho.
Estão me ouvindo, gente? Sim. Sim, tá. Então, agora o valor presente líquido aqui é o quê? O valor presente líquido é o quanto sobra, comparando o valor presente, que a gente somou ali, que deu 602 mil e alguma coisa, com o investimento. Então, tá, eu vou pegar os 602 mil aqui, que são valores presentes, é um valor presente positivo, né? E eu vou diminuir o quanto ele está me dizendo que é de investimento. Eu vou lá clicar na célula. Eu poderia, milhão? Poderia, tá? Mas eu vou lá e vou clicar na célula. E aí eu dou um Enter. Só fiz um menos o outro, né? O valor presente dos fluxos de caixa e o diminuir do registrado. Perdi até o modo aqui. Então, eu vou botar ali um valor vermelhinho e vou... Já está em negrito. Já está em negrito. Então, o que acontece com esse projeto? Esse projeto, ele exigiu um investimento de 1 milhão para retornar só 602. Só que é o seguinte, cara, não é qualquer pessoa que vai avaliar que vai dar isso aí de valor presente, tá? Líquido. Por quê? Se eu usar uma taxa menor que 15%, a gente não vai entrar nessas... É só para vocês terem uma ideia, tá? Vocês, em outras disciplinas, vocês vão estudar isso mais de uma vez, tá? Isso aqui é bem importante, assim. Mas aí vocês vão estudar mais a TMA, tem uma outra coisa chamada TIR, e valor presente líquido, e mais algumas outras coisas. Aqui a gente está fazendo só o básico, a conta básica, e avaliando o básico, tá? Então, o valor presente líquido é aquilo que sobra ou que falta, comparando o investimento com os valores presentes do fluxo de caixa. Então, aqui, o que eu vou dizer desse projeto? Vocês acham que esse projeto é viável ou não é? Eu, usando a taxa que foi interessante para mim, digamos que eu sou, que estou pensando assim, se estou ou não no projeto da empresa fulana ali. Quando eu somei, trouxe tudo para hoje, somei e deu 602 mil, mas ela está me pedindo 1 milhão hoje. Hoje, o que ela está me dizendo que retorna, ou seja, esses 120 mil aqui a cada ano em 10 anos, só me dá um valor de 602 mil a valores de hoje, utilizando uma taxa de desconto de 15%. E por que eu usei 15%? Porque eu inventei que essa pessoa que está querendo, está pensando se investe ou não nesse projeto, ela tem o dinheiro aplicado a 15%. Então, se eu trouxer para valores de hoje a 15% e não chegar nem a 1 milhão, esse negócio não dá, né? É inviável. Então, aqui ficou, tá? Vejam qual foi a ordem da conta que eu fiz. Eu peguei o somatório dos valores presentes. Aqui até eu vou fazer uma alteração. Somatório dos valores. Aqui é dos valores presentes. Até vou voltar aqui em cima. Não é os fluxos de caixa, tá? É do valor presente dos fluxos de caixa. Faltou uma coisa aqui. Então, só um minutinho. Então, somatório dos valores presentes dos fluxos de caixa, tá? Deu esses 602 mil aí. E eu comparei, aí aqui eu diminuí o fluxo, esse valorzinho aqui diminuía o investimento e deu negativo. Ou seja, falta dinheiro, né? Trazendo para valores de hoje a 15%, não dá certo. Então, eu vou escrever aqui uma frase, tá? Vocês podem frase de formas diferentes, mas a frase tem que ter todas as informações que eu vou colocar nessa aqui. Claro que aqui eu vou colocar para os valores que eu inventei, né? Então, deixa eu começar aqui a escrever aqui. Avaliação sobre a viabilidade do investimento diz critério do VPL. Critério do VPL é esse vermelhinho aí. Vermelhinho ficou positivo ou negativo? Se ele ficou negativo, é um projeto inviável, ou seja, eu tenho que investir mais do que eu vou ter de retorno. Claro que é considerando o valor presente, tá? Então, eu vou escrever aqui. O projeto é inviável, ou seja,
seja, o BNDES vamos investir, porque nesse caso está pedindo para usar o critério do VPL. Tem outros critérios, tá, gente? Mas a gente só vai se concentrar nisso. Porque o VPL é negativo. Vou até botar aqui dentro quanto? Menos 397,747,6. Não, 76. 76, vírgula. Mas agora eu vou dizer quando, tá, gente? Não é sempre que esse projeto seria inviável. Digamos que alguém, o BNDES, tá? Ele tem um projeto lá que ele estava ganhando 8% ao ano. Se ele estivesse ganhando 8% ao ano num projeto, ele poderia usar uma taxa de desconto para avaliar esse aqui de 8%. E talvez se eu escolhesse 8% ao ano, esse projeto fosse viável. Então, quando a gente diz que o projeto é viável ou inviável, aqui a gente vai dizer inviável por quê? Por causa desse VPL negativo, mas a gente só encontrou esse VPL negativo com uma certa taxa e num certo período. Então, é isso que eu vou colocar agora, tá? Então, o projeto é inviável porque o VPL é negativo quando avaliado a uma taxa de 15% ano. Opa, faltou um 5 ali, né? 15% ao ano no período de 10 anos. A estrutura da frase vocês podem usar a mesma, mas vocês vão usar para os valores que vocês inventaram, tá? Ninguém vai colocar fluxo de caixa de 120 mil nem investimento de 1 milhão, tá? Não coloquem isso. Vocês não podem fazer a mesma coisa que eu fiz, tá bom? Então, essa é a questão 2, tá? É quando vocês colocarem essa resposta ali, pronto, vocês terminaram a questão 2. Tá bom? Alguém quer fazer alguma pergunta que é geral, não é especificamente das coisinhas que aconteceram no seu trabalho? Porque isso aí eu vou começar, quando a gente parar de conversar aqui, eu vou abrir o primeiro e-mail que chegou lá para mim e vou começar a responder as coisas específicas de cada trabalho. Querem fazer alguma pergunta que é mais geral, assim, que é alguma coisa que não é do teu trabalho especificamente, mas é do trabalho em geral? Ou alguma dúvida que ficou aqui? Professora, Podem falar, tá, gente? as planilhas, ela precisa ser mensal e anual? Precisa ter um de cada ou pode escolher só um? Só um ali nos períodos? Só um, pode ser. Isso, Assim, tipo, aí eu tu vou pode... fazer planilha de renda fixa e renda variável. Eu posso usar anual nas duas ou uma delas precisa ser uma de cada? Ah, tá falando na questão 1. Isso, na questão 1. Não, tu vai ter uma planilha só e tu vai colocar um negócio separado para quando a pessoa quiser fazer conversão. Porque o período que ela vai colocar, tu escolhe, pode definir. Ah, aqui nessa aqui eu vou colocar mensal. Pronto. E aí tu vai deixar em algum lugarzinho, uma formulinha lá para a pessoa conseguir converter. Digamos que a pessoa enxerga uma planilha mensal, ela deu de cara com uma planilha mensal. E ela pensa assim, mas eu queria deixar por 4 anos. E aí ela não sabe converter para 4 anos. Aí ela vai lá no conversorzinho, converte e vai para a tua planilha. A tua planilha vai ter uma estrutura só. Ou é para mês ou é para ano. Eu sugiro mês. Tá? Porque para a ideia de um investimento que a gente fez na questão 1, como a gente fez naquela aula do laboratório, eu sugiro mensal. Tá? E aí a tua planilha vai ser assim. Agora, se a pessoa quiser converter lá, ela deixa lá um conversorzinho. Em algum lugar, alguma célulinha separada, assim, só para a pessoa converter. Mas aí vai converter só o resultado final ou as taxas? Teria que converter tudo? Não, é só o período, né? Só o período. Converter taxa, não. Porque vocês nem entraram em conversão de taxa ainda. O que pode ser convertido na tabela que vocês vão fazer é período só. Porque conversão de taxa em juro composto eu não ensinei ainda. Tá? E aí, se vocês sabem, que bom, mas eu não vou exigir isso de ninguém, porque eu não ensinei, que é taxas equivalentes.
A gente também usa mais ou menos essa fórmula aqui, mas é um conteúdo que a gente não viu ainda. A única conversão que vocês têm que ter lá é tipo de período, assim, para a pessoa, digamos, que é uma a mais, né? A pessoa entra numa planilha, vai lá num cantinho lá e faz uma conversão. Ah, eu quero em 6 anos. Quantos meses é 6 anos? Não sei. Aí a pessoa vai lá e coloca, só isso. Tá, entendi, obrigada. Tá? Nada. Mais alguém, gente? Professora, esse valor do Fale. fluxo de caixa previsto, ele precisa ser sempre o mesmo valor? Igual ele Não, não 120, posso precisa. manipular. Pode mudar, ele pode até ser negativo se tu quiser, tá? Não tem problema nenhum. Porque como a gente vai ali e pega a célula, quando arrastar a célula, ele vai pegar o valor que tiver ali. Se é igual, se é diferente, não importa. E podem ser diferentes, tá? Os valores de fluxo de caixa. Quando ele é muito curtinho, é mais comum aparecer uma coisa igual, muito parecida. Mas quando são fluxos de caixa grandes, assim, às vezes é projeto para 20 anos, normalmente vai ser diferente, tá? Não vai fazer diferença nenhuma na conta, nenhuma nessa conta, assim, usando planilha, tá? E pode ser, vocês é que escolhem, tá? Não tem problema não. Tá bom, professora, obrigada. Nada. Mais alguém, gente? Eu vou fazer o seguinte, tá? Eu vou aqui a planilha, vou parar de compartilhar e vou continuar aqui até 8h20, né? Eu vou abrir o e-mail. Se for alguma dúvida que eu vejo geral, eu venho aqui e abro e falo para a turma. Mas isso aqui vai ficar gravado, tá? Então vocês vão ter como tá gravado, né? Depois eu vou assim que ele gera um link no final da gravação e depois eu coloco no WhatsApp para vocês. Tá? Porque às vezes a pessoa pergunta uma coisa no seu trabalho que é uma dúvida para os outros, ou que é uma coisa que eu tenho que observar para os outros, aí eu venho aqui e falo, tá? Eu estou aqui, só que agora eu vou parar o compartilhamento e vou lá abrir o meu e-mail e pegar o primeiro grupo. Vou fechar aqui também meu microfone, então quando vocês me chamarem, é, pode ser que demore um pouquinho, porque tem que abrir o microfone, tá tudo muito lento aqui. Ainda tá compartilhando, professora.
Professora, me tira uma dúvida, por favor. Oi, fala. Yasmin? Oi, eu queria saber se tem a necessidade de colocar o gráfico que foi dado em sala de aula. Oi, fala. Oi, eu não sei se travou para você, mas Eu acho que sim. eu queria saber se precisa colocar o gráfico na questão, como foi dado em sala de aula. Na questão 1, Isso. eu não tenho certeza, Yasmin, se eu pedi o gráfico. Tu vai lá e olha naquele texto da 1, tem todas as questões. Se eu não coloquei ali, não precisa. Tá? E aí eu não sei se eu coloquei, agora eu não lembro, tá? Tu olha ali no texto do. Se lá Tá bom. naquele documento que eu dei para vocês, que tem a questão A1 e tal, todas as instruções, não tiver gráfico, não precisa. Tá bom. Tá Beleza. bom? Obrigada. Nada. Professora, eu tenho uma dúvida também. Oi, fale. A questão do relatório. O que você quer exatamente? É lá mesmo no Excel? É uma parte escrita? É uma parte escrita, eu acho que a parte do relatório é a pessoa que for usar a planilha de vocês, ela tem que receber uma resposta escrita, não só números. Ela tem que ter uma partezinha avaliando o que, que é viável para ela, o que, que é bom para ela, comparando uma coisa com a outra, depende do que tiver na planilha de vocês. É um textinho. E como é que vocês vão fazer isso? Vocês vão pedir, eu sugiro pedir do Google, porque daí ele vai te dar um código em JavaScript e vocês vão colar lá dentro. Ele até ensina como é que cola, tá? E aí, porque daí ele vai fazer o quê? Ele vai pegar, vocês têm que dizer para ele que vocês querem uma avaliação de tal coisa e tem que dizer tal coisa. E aí ele vai criar lá na planilha do Google e aí ele vai gerar essa frase. Ok? Acho que travou. Ok, professora, obrigada. Ok. Tá. Aí eu vou voltar lá para quem enviou o trabalho.
Tá, gente, eu tô vendo aqui uma. Estão me ouvindo? Quem está aí? Sim. Tá, gente, assim, ó, eu tô lendo, até fui ler se eu tinha pedido para vocês. Quando fala na questão 1, diferentes taxas de juros fixas ou variáveis em periodicidade mensal, anual, não é para fazer conversor, tá? Porque se vocês pedirem para inteligência artificial, talvez até faça certo, mas vocês não aprenderam isso. Então, eu não, até fui ver se eu tinha pedido, não pedi. Isso significa, vocês é que vão colocar ali uma opçãozinha para a pessoa colocar se é mensal, se é anual, entendeu? Vocês vão colocar a opção, não que tenha que converter a taxa, não. Tá? Ela vai ter uma taxa anual, se ela está botando uma taxa mensal, e essa periodicidade tem que ser a mesma da tabela que ela vai colocar, né? Os períodos que ela vai colocar. Então, não tem que fazer conversor. O conversor que está pedindo períodos em meses e anos, acréscimo de um conversor de tempo, mês ou ano para dias. Então, é um conversorzinho simples, é uma formulinha do Excel simples, só de tempo, tá? Porque para converter taxa tem outro conteúdo. Então, eu estou pegando isso porque isso já é uma dúvida que veio no primeiro trabalho que eu peguei aqui, então eu estou falando para vocês, não tem que fazer conversor de taxa, só conversor de período e separadinho, assim, num cantinho que a pessoa veja da tela, em que ela possa fazer. Ah, ela, por exemplo, ela quer deixar aplicado por 2 anos e faz, ou não sabe ou não quer pensar, né? Tanto faz. Tá, então é só de tempo. Aí, no último que fala, relatório de análise comparativa das simulações realizadas quando o usuário desejar. Então, deve ter uma opção, né, para o usuário que ele vai ali e pede o relatório, ou sempre vai sair o relatório, tanto faz, tá? Se o usuário desejar, significa que a pessoa pode nem querer isso, né? Se ela sabe avaliar. Mas um lugar onde apareça qual é o melhor investimento para ela desse que vocês colocaram aí, tá? Então, se tem ali, pediu com aporte, sem aporte, não tem que ter, como a gente fez na aula, né? Uma coluna com aporte, uma coluna sem aporte. Deixa eu agora comentar que hoje tem mais gente, né? Gosto de ficar gravado. Chegou um trabalho para mim que era feito todo ele em inteligência artificial. E não é que isso não dê trabalho, isso dá trabalho também, porque até que a inteligência artificial consiga chegar no que a gente quer, é uma batalha, tá? Uma luta, porque não faz muito bem certinho, direto o que a gente quer. Então, assim, mas a intenção não era essa, tá, gente? Eu tô pedindo uma planilha Excel ou Google. O que isso significa? É com os recursos que tem ali dentro. O máximo que vocês vão pedir por fora é esse relatóriozinho, porque é uma frase. As planilhas não vão gerar frases para vocês. Então, vocês vão ter que dizer qual é o tipo de frase que a pessoa vai poder receber ali. Olha, o investimento melhor para você é tal, por quê? E aí vocês vão ensinar para ela de onde ele vai tirar as respostas, tá? E aí das planilhas, né? Das 2 tabelinhas que vocês fizeram, com aporte e sem aporte. E aí justificando o porquê. Então, não era para gerar uma inteligência, porque assim, ó, tem a Manus AI, tem a Spark, uma coisa assim, uma outra que tem tabelas próprias. Então, eles até fizeram lançamentos de tabelas, mas essas tabelas não conversam com tabelas que a gente usa no dia a dia, que é Google e Excel, então não é para ser isso, tá? Quem já fez isso e teve muito trabalho, fala comigo, que daí na questão 2 eu vou dar uma tarefa a mais, que os outros não têm. Todo mundo tem que fazer na questão 2 o que eu fiz hoje. O que eu fiz hoje com vocês. É isso. Agora, uma para simplesmente uma simulação só. Faz ali para um problema só. Quem ficou usando tudo na inteligência artificial, não fez uma tabela Excel ou Google, e que teve muito trabalho, mais do que fazer uma coisa diferente na questão 2, tá? Aí fala comigo que daí na questão 2 vai ter que ter o que não teve na questão 1 em relação a utilizar a tabela, tá? Aí vocês
falam comigo, mas é isso, assim, porque as tabelas geradas na inteligência artificial são tabelas delas, criadas por elas. E aí, se a gente tiver um problema e a gente quiser mudar alguma coisa, a gente vai ter que mudar no código. Quem não sabe lidar com código não dá para, digamos assim, se dar o luxo de fazer nisso, porque depois não sabe o que aconteceu. Se der problema, se quiser alterar, se quiser aumentar alguma funcionalidade, não consegue, tá? Então, é tudo para fazer em tabela do Google ou do Excel. Eu sugiro até a planilha do Google por causa do relatóriozinho, né? De dizer para a pessoa que está usando o que é melhor para ela fazer. É mais fácil de pedir isso no inteligência artificial e rodar na planilha do Google do que no Excel, tá? Eu vou voltar lá para... Isso aqui já está respondendo a pergunta do Pedro Henrique. Deixa eu ver o segundo aqui. Professora, essa parte de gerar código do Java, explica isso de novo. Não, é que quando assim, se tu chegar, por exemplo, tu diz para o Gemini, tá? Eu estou sugerindo o Gemini porque ele é do Google e a planilha do Google funciona muito bem para isso. Aí tu diz assim, olha, eu quero planilha, digamos que tu já fez planilha com as contas, tá? E aí eu quero que tenha uma frase que compare o investimento com aporte e sem aporte para cada usuário, dizendo quais são as vantagens ali daquilo que foi simulado na planilha com aporte, sem aporte, ou com uma taxa de juros, com outra taxa de juros. Ou então, né, uma das coisas que pede ali é simular um investimento que tem IR, isso aí você tem que pesquisar, com IR, que tem IR e outro que não tem IR. Ou seja, tem investimentos que a gente faz e não paga imposto de renda. Ou seja, aquilo que eu recebo de juros, eu não pago imposto de renda. Você pode chegar no Google e ver quais são esses, tá? E tem imposto tem investimento que tem, a maioria, tá? Tem imposto de renda. Tu vai ganhar lá, se num ano tu ganhou 5 mil reais de rendimentos, não é o valor total, tá? Mas de rendimentos, é como se estivesse tendo uma renda. Se eu ganhei 5 mil reais num ano em juros, isso é uma renda para mim. E aí incide o imposto de renda. Mas tem alguns investimentos que não acontece isso, não incide imposto de renda. Então vocês podem fazer uma tabela para. Aí está pedindo ali uma das questões, fala pelo menos um que incide imposto de renda e outro que não incide. Por quê? Esse que incide imposto de renda sempre tem uma taxinha de juros maior, né? Para mostrar uma vantagem. Mas será que vale a pena, né? Será que não incidir imposto de renda e pagar uma taxa maior vale a pena em relação a um que não cobra imposto de renda? É isso que a pessoa teria que saber. Vocês não precisam fazer relatório para tudo, precisa de um relatório para uma coisa, tá? Então eu posso fazer relatóriozinho para a pessoa comparar um investimento com imposto ou sem imposto, ou um relatóriozinho para a pessoa avaliar ali o que acontece com aporte e sem aporte, tá? É uma frase, pelo menos o relatório, alguma coisa a dizer para o usuário escrito, uma frase. E como que eu faço isso? Eu mostro qual é a minha planilha. Por que a minha planilha vai fazer? Eu ponho lá o arquivo da planilha lá no Gemini e digo para ele, olha, eu preciso que a pessoa, o usuário dessa planilha, digamos que eu quero comparar, que a pessoa receba uma frase comparando um investimento que tem imposto de renda e outro que não incide imposto de renda. Aí eu vou dizer para o Gemini, olha, eu botei aqui 2 tipos de investimento para a pessoa avaliar e eu quero que no final saia uma frase dizendo por que um investimento é mais vantajoso do que o outro, seja aquele que tem imposto de renda ou aquele que não tem imposto de renda. Tá, então, e lembrando que a pessoa que escolhe as taxas que ela vai colocar, então ela vai procurar no mercado aí, tá? Teve pessoas que chegaram para mim com uma tabela em que buscavam lá no Banco Central. Tudo bem, mas eu não estou esperando isso de vocês, tá? A pessoa que vai usar a tabela vai colocar lá quais são as taxas. Digamos, fiquei lá no banco. O cara falou: olha, esse investimento X tem taxa de juros de. Vamos lá, tu vai ganhar aí 12% ao ano e tem imposto de renda. Tá? Incide imposto de renda sobre ele. No outro, ó, não, esse aqui não tem, tu vai ganhar 8% ao ano. Qual que vale mais a pena? Vai ter as duas tabelinhas fazendo conta e aí uma frasezinha para dizer para a pessoa:
olha, vale mais a pena esse ou aquele, porque tal coisa. Da onde que sai essa resposta? Dessas tabelas que foram calculadas. Uma com imposto de renda, outra sem imposto de renda. Aí, se vocês botarem relatório nisso, não precisa botar em outro lugar. Agora, se não fez isso, se vai fazer só com aporte sem aporte, aí o relatóriozinho é outra coisa. Aí vocês vão dizer, olha, tem duas tabelas, a pessoa vai usar, vai calcular um investimento com aporte e sem aporte. No final, eu quero que ela receba um relatório dizendo o que é mais vantajoso para ela, com aporte ou sem aporte. E aí ele vai entender que vai buscar naquelas tabelas ali. Vocês vão entregar a tabela para a inteligência artificial, né? E aí ela vai ver o que está sendo feito. Oi, quem ia Professor, falar aí? Fale. é uma dúvida. Ele vai ter que simular de acordo com o período do imposto de renda que vai incidir? Porque pode ser de 15 a 22,5%. Isso, aí vocês vão ter que colocar aí para a pessoa escolher, né? Ela escolhe. Vocês colocam quais são as taxas e quais são os critérios ali, a pessoa que escolhe também, não dá para fazer tudo, né? A pessoa escolhe. Quem estiver usando, se ela escolher errado, bom, aí paciência, né? Ela tem que saber qual é o imposto de renda que incide, porque o imposto de renda não vai incidir sobre ela por causa daquele investimento especificamente, vai incidir por causa da renda dela, né? Por causa do bolo. Uhum. Então, a pessoa que vai ter que escolher. Vocês colocam, vocês podem botar só uma tabelinha só informando, né? Quais são as taxas quando tem imposto de renda. E só informando, mas só informativo, porque não vai ser usada no cálculo. A pessoa que vai botar lá no. Quando ela escolher a taxa, ela vai botar aqui a taxa de imposto. Ah, não tem como fazer diferente, né? Porque não tem como saber da vida financeira da pessoa. Ok. Vou falar uma coisa para Obrigado. vocês. Nada. Vocês não deixem de entregar a planilha se alguma coisa faltou, se vocês não estão satisfeitos com o que vocês, no ponto que vocês chegaram, tá? Porque eu vou avaliar o todo e, claro, eu vou olhar aqueles critérios, né? Vou olhando o que que fez, o que que não fez e tal. Não significa que se não fez alguma coisa, então não fez a questão. Não, não é assim, tá? Vocês aquilo que for mais difícil e de forma mais independente vocês tenham que fazer, eu vou ter um maior carinho para avaliar, tá? Pode ser que faltou alguma coisinha só, aí eu desconto pouco porque faltou, de repente tá com algum período, alguma coisa assim, que é só um ajuste muito rápido, pode ser que eu devolva para vocês para ajustarem. Então, assim, não deixem de entregar porque ficaram na dúvida. Entreguem, tá? As duas questões, da forma como vocês terminarem elas. Deixa eu continuar olhando aqui. Uma pergunta aqui, tá? Que é geral. Precisa ser tudo em uma aba ou eu posso colocar mais abas? Pode colocar mais abas, tá? Só identificar as abas. Mas aí sempre inicia com questão 1, tal coisa, questão 1, tal coisa, questão 1, tal coisa. Tá? Porque a pessoa está querendo, digamos assim, separar em abas diferentes algumas funções que são todas da questão 1. Então, coloca lá, questão 1, investimento que é sem põe IR. Investimento, questão 1, aporte sem aporte. Mas aí identifica a aba, tá? Identifica para saber que é sempre questão 1. Sempre coloca a questão Q1, por exemplo. Q1 na frente. E aí sempre coloca para saber que aquilo ali faz parte da questão 1. Mas pode ser mais de uma aba, sim. Professora, uma pergunta. Digamos que na aba 1, eu coloquei que tem IR, 15%. Só que eu fiz uma fórmula que, se eu colocar 0, ele muda a planilha toda. Essa planilha vale como IR sem IR, já que ele pode simplesmente colocar um 0 ou uma outra taxa e alterar a porcentagem?
Aí eu só olhando a tua planilha para ver o que significa se colocar zero que você tá colocando, só olhando mesmo. Porque esse colocar. Qual é o teu nome? Deixa eu ver. Maria. Maria Carolina. Eu vou anotar aqui, Maria, para eu prestar atenção nisso quando tu só um pouquinho. Porque eu Tá tenho bom, só. porque assim, na simulação que eu fiz, eu coloquei o IR. Só que, como a planilha está toda vinculada a cálculos, quando eu mudo essa porcentagem, ela atualiza automaticamente. Então, não precisaria, tipo assim, ter uma planilha com IR e sem IR, porque quando eu tirar o IR, né, colocar como zero, ele já vai fazer como se não tivesse calculando, né, aquela porcentagem. Não, beleza, mas aí eu te pergunto assim, como é que vai sair a frase se tu for botar o relatóriozinho nesse investimento? Aí tu botou zero, tu já está escolhendo que é sem R, entendeu? No momento em que tu colocou zero, tu já está escolhendo qual é o investimento. E se tu não tem uma outra planilha, planilha que eu tô falando tabelinha, tá? Uma outra tabelinha que faça a mesma opção de, por exemplo, investir, eu vou investir R$ 1.000, eu vou botar na poupança, eu vou botar no CDB. Bom, eu tenho que ter uma tabelinha para poupança e outra para CDB, tá? Não estou dizendo que um ou outro é com IR e sem IR, tá? Mas digamos que um desses, a poupança não tem IR, CDB tem IR, imposto de renda. Se eu não tenho as duas para comparar, não tem como fazer o relatóriozinho. A não ser que tu coloque o relatório depois, porque no momento que a pessoa bote no aporte sem aporte, tá? Aí tu já fez um relatório, ok? Já seguiu as regras do trabalho, já fez esse quesito do trabalho. Mas tu entende que no momento em que a pessoa se tu põe uma tabela para ela fazer a simulação do investimento dela e ela escolhe zero de taxa de imposto de renda, ela já escolheu que ela vai fazer esse. Quando ela simular o imposto de renda, ela sozinha vai ter que olhar para ver. Fica ruim de avaliar, sabe? Eu sugiro que tu até pode manter que a pessoa coloca zero, mas tu coloca uma tabela do lado, duas tabelas, pelo menos, entendeu? Duas tabelinhas em que ela possa enxergar ao mesmo tempo uma simulação com imposto de renda e uma simulação sem imposto de renda. Tá? Porque senão ela botou zero e escolheu. E aí ela não tem como visualizar o outro que incide R. Tá bom? Mas eu vou olhar a tua tabela e vou te dar retorno, Maria. Maria Carolina, né? Isso, tá bom, professora. Eu entendi sim, obrigada. Nada. Professora, Oi. você pode me tirar uma dúvida? No caso da minha questão que eu fiz mensal, aí, por exemplo, eu tinha feito num período de 5 anos. Aí, quando eu fiz a outra tabela anual, 12 meses tem que dar igual a 1 ano na outra tabela, correto? Isso aí é a questão 1, você está falando. Da questão 1. Se tu fez com a mesma taxa de juros, sim. Mas aí, no caso, a minha não. Eu já fiz vários cálculos e nunca bate. E a taxa, no caso, a taxa mensal, para anual, no caso, de anual para mensal, tem que usar aquela fórmula que eleva a 1/12, que é Então, parecido com a de juros. É isso? tá, então é por isso que tá fechando. Tu não pode converter taxas, tá? Não converte taxas, não aprendendo como é que converte taxas ainda. A não sei que tu queira estudar isso e colocar no teu trabalho, mas eu acho que isso aí é um trabalho a mais. A única conversão que tu faz é de tempo. De tempo. A pessoa quer assim, ela tá pensando em 2,8 anos, mas 2,8 anos são quantos meses? Aí tem um conversorzinho, tu põe um lugar, um conversor só para converter tempo. Tá? Entendi. A taxa a pessoa tem que definir, ela vai lá e põe a taxa dela. Mas ela não sabe. Bom, por enquanto no simulador de vocês não vai ter taxa, conversão de taxa. Mais adiante a gente pode acrescentar, mas agora
não, pelo menos eu não vou exigir isso. Se vocês quiserem colocar e tiver certo, tudo bem. Mas não está fechando, por exemplo, assim, se tu colocar em um ano, tá? E digamos que fosse 12% ao ano, tá? Vamos botar mais, para fazer uma simulação, 24% ao ano, tá? Aí então converter a taxa para mensal é 2% ao mês? Não é. Não é. E aí, por isso que dá diferença. Se tu botar uma Entendi. taxa em um ano, 24%, não é a mesma coisa que 2% ao mês. 2% ao mês dá mais do que 24%, se eu não me engano, dá 26%, alguma coisa assim. Porque a gente não tem que fazer uma equivalência de taxas que a gente não estudou ainda, por isso que eu não pedi para vocês. Eu cheguei até a procurar sobre isso, eu achei uma fórmula aí, no caso, por exemplo, 24% aqui pela fórmula que eu achei daria 1,81 mensal. Isso, eu não sei que número é exatamente, mas é um valorzinho menor, porque 2% ao mês, se eu não me engano, dá 26% ao ano. Uma coisa assim, dá mais, entendeu? Porque aí Entendi. vai capitalizando mês a mês, dá mais. E a gente vai ver isso adiante. Então, a única conversão que tu vai permitir para o usuário é de tempo. Tempo pode. Se a pessoa ia fazer, ela está pensando em ano e vai botar em mês, e tu tem lá, tá, eu sugiro que seja mensal, porque o investimento normalmente é mensal que a gente faz. Mas a pessoa está pensando, não, são 6,7 anos. Tá bom, aí tu põe lá uma tabelinha só para ela converter. Quantos meses é 6,7 anos? Só isso, tá? Mas Tá taxa bom, não, professora. tá bom? Obrigada. Nada. Tem alguém que me perguntou se a simulação da aplicação de renda variável precisa ser necessariamente em meses ou pode ser em anos. Pode ser em anos, só que tu tem que deixar isso muito claro. Mas eu sugiro que seja mês, tá? Porque quando a gente está falando de investimento, a gente joga para o ano para ter uma ideia, para uma apresentação, para um projeto, para uma empresa grande que está pensando, fazendo planejamento, mas investimento, assim, usuário, cada um vai ali e faz uma simulação, normalmente é mês, tá? Mas vai estar errado, professora, se fizer em ano? Não, não vai estar errado, só que vai estar em anos, talvez seja menos útil. Mas eu vou dar errado? Não, não vou dar errado, tá? Aí a pessoa perguntou, se eu... Cara, eu tô pensando... Vamos ver aqui. Eu não pedi renda variável, né, gente? Eu não pedi, né? Renda variável seria, por exemplo, investimento em ações, né? Eu não pedi. Eu acho que a pessoa está pensando assim, não dá todo mês a mesma coisa, né? Aí eu posso usar média? Pode, porque tipo assim, eu tô lá fazendo investimento e cada mês dá um valorzinho diferente, né? Aí a pessoa tá perguntando assim, pelo que eu tô entendendo aqui. Se eu devo usar uma média ou a taxa atual de determinada aplicação, já que é variável. A taxa é variável, né? Sim, normal, no variável de mês para mês, né? Em geral, quando a gente está fazendo simulação, tá? Uma simulação simples de investimento, a gente faz com a taxa do mês, tá? Daquele mês corrente. Mas eu posso sim usar a média. Inclusive, parabéns para quem me fez essa pergunta, porque isso significa que a pessoa está bem inteirada do trabalho que está fazendo, né? Sim, vocês podem deixar uma opção para isso, tá? A pessoa usar a média anual, a média mensal de um ano, ou usar a taxa do mês. O que é mais simples? É usar a taxa do mês, né? Porque se vocês derem uma opção para a pessoa usar a taxa do ano, vocês vão ter que ter um campo lá, né? Um espacinho onde a pessoa coloque as taxas ou então uma indicação, busque a média no site tal, sei lá, né? Tem que ter, porque a média, a pessoa não vai fazer a média, né? Mas ela pode querer fazer a média, mas você só tem que colocar a informação para ela. Mas acho que vai complicar a tabela de vocês, tá? Porque a pessoa que está usando a tabela, ela que vai escolher a taxa.
Vocês não vão se responsabilizar pela escolha da taxa, né? Vai ter uma opção de fazer investimentos que tem IR, que não tem IR, que não incide imposto de renda, mas a taxa, de qualquer forma, ela vai colocar a taxa, né? Assim como a taxa do imposto de renda. Quem é que vai saber qual é o imposto de renda que vai comer o dinheiro dela? Ela, porque ela que sabe o resto da renda dela. Como é que vai saber qual é a taxa do investimento que ela está escolhendo? Se foi um CDB, se foi uma letra do Tesouro Nacional, se foi a poupança? Ela, né? Então, eu acho que é mais. Vocês podem botar uma indicação, uma frasezinha fixa, né? Você pode usar a taxa mensal média de um ano. Aí se quiser, põe uma indicação lá de onde consegue isso. Ou então a taxa do mês corrente. Só que a taxa do mês corrente, claro, ela não é igual, né? A gente veja, vocês não estão fazendo um sistema financeiro, tá, gente? Vocês não vão botar isso no site. É para um usuário que está fazendo para o problema dele específico. Então, ele vai saber quais as taxas que ele vai colocar, tá? Mas, professor, a gente não tem que ter a taxa para poder fazer o cálculo em quanto tempo a pessoa vai conseguir um investimento, o valor do investimento? Então, olha só. Aquilo que eu falei para vocês, que vocês vão pensar lá no investimento, fazer um bem, é uma simulação só que vocês vão usar para ver, para testar a planilha de vocês. Então, vocês vão escolher a taxa. Igual um outro usuário que vai lá e vai escolher a taxa para ele. Entendeu? Quem for usar a tabela vai escolher uma taxa. E a pessoa pode escolher usar ou a taxa média mensal para um certo ano, ou ela usa a taxa do mês corrente, como ela preferir. Então, para vocês, quando vocês estão testando com aquele, inventa um problema e testa a tabela, né? Que eu disse para vocês. Vocês vão escolher a taxa, assim como o usuário vai escolher a taxa. Não, tu pode escolher botar uma média mensal, ou tu pode escolher botar a taxa do mês corrente. Isso, o usuário que for usar também vai ter que fazer a escolha dele de taxa. Vocês não são banco, né, gente? Porque se a gente, para botar uma escolha dessa forma, eu teria que ter que a pessoa, que o sistema escolhesse a taxa para ela, a gente ia ter que ter integração com bancos para isso, com o Tesouro Nacional para isso, e não tem, né? Não vou exigir. Com programação dá para fazer isso, tá? Um sistema que o pessoal usa para fazer com programação é quando vai buscar as informações no Google Finance. Aí eles buscam lá, e aí lá tem várias, e mesmo assim, né, tá um lá dizendo que vai dar o CDI mais 100%, mais 200%, o outro banco diz que cobre o CDI, e cada banco vai dizer a sua coisa. Então, não adianta, a pessoa que vai ter que escolher a sua taxa. Agora, para vocês testarem, vocês vão lá e escolhem. É só para testar o sistema. Se ele está funcionando, se ele está entregando a frasezinha certa, só para isso, tá? Alguém mandou aqui. Não entendi o que deve ser feito na questão 2. É para usar os exemplos do PDF da análise de fluxo de caixa? Não tá, mas daí não pude a aula, mas aí hoje eu expliquei, vai ficar na gravação. Não, é para usar aqueles valores, né? É a mesma coisa do que eu fiz no dia 22, mas cada grupo vai escolher os seus valores, tá? E vocês vão inventar os valores de investimento, inventar o fluxo de caixa, inventar a taxa de desconto, né? A TMA. Vocês aqui cada grupo vai definir o seu, e eu espero muito que não sejam iguais. Tá, aqui daí, os outros aqui que eu tô vendo já tem perguntas específicas do seu trabalho. Gente, eu vou dar o retorno para cada um, tá? A nosso tempo aqui já estourou. Maria Eduarda, ela mandou as duas tabelas, mas não perguntou nada. Isso é a entrega, Maria Eduarda? Isso é Maria Eduarda, Maria Pereira. Maria Oi, Eduarda não, Pereira. professora, foi eu que perguntei daquela questão que não estava batendo os 12 meses com um ano. Tá bom. Aí, Tá, então eu nem vou te retornar. Eu Tá, queria perguntar para você, porque não estava batendo na planilha.
Tu já entendeu o que foi, então? Não, entendi, eu entendi. Na verdade, eu não entendi onde está errado, porque eu não sei a fórmula que eu usei, você falou para não converter, mas eu não sei se está errada essa fórmula da taxa, da conversão que eu fiz. Não bate de jeito nenhum. Mas a conversão que tu fez assim, a taxa, por exemplo, 24% ao ano, e quando for botar para mês, botou 2%? Não, eu botei a fórmula que no caso de ano para mês, que abre parênteses, 1 mais a taxa anual, fecha parênteses, elevado a 1/12 menos 1. Aí, no caso, a taxa seria 10, anual seria 10,5 e mensal seria 0,84. Tá, Marida, eu vou fazer assim, eu vou olhar a tua tabela e aí eu vou te responder por e-mail, tá? No Tá cálculo bom, dizendo o que aconteceu, tá bom? tá bom, E aí, obrigada. nada. Tá, gente, eu tô olhando, eu olhei aqui todos que me mandaram, tá, até o momento, e todos são específicos. Eu vou ter que abrir cada uma das tabelas e responder, tá? Então, eu vou responder para cada um, tá? Então, não dá, são só coisas que a gente possa conversar aqui na aula. Então, eu vou encerrar se tem mais alguma pergunta, que eu vou encerrar a gravação agora e terminar a nossa aula. Vou abrir aqui. Essa gravação você vai mandar pra gente, professor? No canal? Sim. Aqui, assim que eu encerrar aqui, eles demoram um tempinho, aí eles geram um link. Aí esse link eu coloco lá no. Eu acho que eu vou. Ele vai gerar um link, eu vou subir para o YouTube e aí vocês acessem no YouTube, tá? Porque esse link costuma dar problema. As pessoas não conseguem acessar, tem que ficar pedindo autorização, é bem chato. Então, ele me dá o link, eu vou baixar ela e vou botar no YouTube, e daí no YouTube fica fácil de acessar. Tá bom? Tá bom, tá ótimo. Tá, gente? Boa noite para todos vocês. Boa Até noite. mais. Ah, a semana que vem. Tá, eu não tinha falado isso. Caso tenha alguma pessoa perdida da vida que não tem contato nenhum com pessoa nenhuma e quiser fazer uma prova valendo 10 para 1, que seria uma segunda chamada, né, do trabalho da 1, vai ser na semana que vem, tá? Então, seria uma segunda chamada da 1 porque a pessoa não fez o trabalho, mas aí é uma prova valendo 10, não tem nem os trabalhos de aula junto, tá? Aí é isso. Oi. Professor, quem quiser fazer o trabalho sozinho, pode? Pode. Tá. Bom, Obrigada. Professor, eu tenho nada. outra dúvida. Os trabalhos que a gente fez durante as aulas, eu acredito que eu não tenha te enviado. É melhor te enviar semana que vem? Como é que você prefere que eu faça essa? Pode enviar junto com a 1, mas aí tu coloca no título mais trabalhos de aula. Coloca o título que eu pedi, ali, acho que está no texto do trabalho, e coloca mais trabalhos de aula. Tá, vou Tá mandar bom? digitalizado então, tá? Isso mesmo. Tá bom, obrigado. Nada. Semana que vem é aula Professora, normal, né?
Pois é, semana que vem eu vou avisar vocês. Por quê? Se eu tiver um número normal de pessoas que entregam não aparecer 15 pessoas de segunda chamada, porque se aparecer 15 pessoas de segunda chamada, aí não vai dar para a gente ter aula, tá? A gente vai ser destinada à segunda chamada. Normalmente eu faço a segunda chamada. Mas como eu fiz trabalho dessa vez, se tudo correr normalmente, tem aula normal semana que vem, tá? E eu aviso vocês pelo WhatsApp. Se, tipo assim, não apareceu ninguém, não aconteceu nada, todo mundo enviou os trabalhos e tal, aula normal semana que vem, mas eu aviso pelo WhatsApp, tá? Em princípio, tem aula normal semana que vem, na sala de aula, Tá tá bom, bom? obrigado. Nada. Bom, gente, vou parar a nossa gravação. Boa noite para vocês. Qualquer dúvida ou outra que vocês tiverem, Noite. vocês me mandam por e-mail, tá? Ok, então. Se alguém enviou o seu trabalho e não era a versão definitiva, escreva no assunto. Essa é a versão definitiva. Desconsidera a outra. Coloca lá no assunto já, que daí quando eu abro, já anoto o nome do grupo e não considero quando eu abrir de novo, porque eu vou abrir de novo, tá? Porque eu começo a corrigir e eu não lembro de quem eu já corrigi, tá? Então preciso anotar para não considerar uma versão anterior, tá? Aí vocês coloquem no assunto. Boa noite a todos, fiquem com Ok. Deus, até semana que vem. Boa noite. Boa Até. noite. Gente. Professora, Boa noite. Oi. professora, eu tenho uma Oi. dúvida rapidinho. Eu enviei um e-mail às 7h só que eu queria, na verdade, tipo, uma validação. Você vai dar antes uma validação para ver se está certo ou não? Porque eu não tenho exatamente uma dúvida, é mais validação mesmo, se está certo, a gente está no Todo caminho mundo, certo. retorno. Ah, tá, mas tu escreveu isso no e-mail? Não, eu só enviei assim para análise. Qual é o nome de quem enviou? É Jaqueline, da Silva de Oliveira. Mas aí, se for o caso, eu escrevo no corpo do e-mail de novo. Eu respondo assim o que eu enviei. Eu enviei Deixa eu agora, só de 7 e ver pouquinho, se chegou 7h30 e aqui, pouco. Jaqueline. Deixa Tá eu bom. ver aqui, porque eu não me lembro de ter recebido esse e-mail, tá? Peraí. Eu enviei quando a aula já estava Ah, rolando, sim, professor. chegou. Tá, já anotei aqui. Deixa eu anotar aqui. Porque a gente colocou uma parte que eu acredito que seja esse conversor que você estava falando, de mês, de anos, para poder ver se está Uhum. certinho. Se precisa de algum ajuste. Tá. Tá bom, pode deixar. Anotei aqui, vou dar uma olhada, tá bom? Certo, Eu obrigada, viu? Boa retorno todo mundo noite. que enviou e-mail, boa noite. Todo mundo que enviou e-mail, eu vou dar um retorno para o e-mail especificamente, tá, gente? Deixa eu voltar para desligar. Professora, Oi. a minha dúvida eu coloquei tipo, respondendo no e-mail também, que eu tinha esquecido de mandar no e-mail normal. Ah, tá. Então vai ficar alinhado, tudo bem. Daí eu consigo ver. Vou parando a gravação. Boa noite. Fiquem com Deus.